Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com a senadora Vanessa Graziotin. Ela que foi autora do requerimento sugerindo que o Congresso Nacional realizasse uma sessão solene em homenagem aos 80 anos da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Senadora, muito grata pela sua presença aqui no programa Argumento. 80 anos é um período histórico que dá para fazer uma boa avaliação desse desempenho no cenário político, né? E são uns 80 anos muito importantes na história do nosso país, Também. não é? Anos de muitas conquistas, de alguns retrocessos, né? E um período, dentro desses 80 anos, nós temos pelo menos 20 anos, 20 e poucos anos, num período de exceção, um período de supressão da democracia brasileira. Onde a UNE, inclusive, teve na clandestinidade. Teve na clandestinidade, teve a sua sede queimada, vários de seus líderes perseguidos pela ditadura militar, alguns que são expoentes da política brasileira hoje, não é? Ou seja, a organização da juventude brasileira, através da União Nacional dos Estudantes, ela é parte integrante fundamental na história do nosso Brasil, sobretudo na história da defesa da democracia e nas conquistas dos direitos não só da juventude, mas de todos os trabalhadores e do desenvolvimento nacional, porque todas as bandeiras de 80 anos para cá, bandeiras importantes como o processo de industrialização, a defesa da criação da Petrobras, da Companhia Siderúrgica Nacional, tem lá o dedo da juventude, tem lá o dedo dos estudantes, não é? Então, a União Nacional dos Estudantes é uma instituição brasileira hoje que merece, não apenas do parlamento brasileiro, mas de toda a sociedade, um reconhecimento pelos serviços que prestou e que continua a prestar, porque, afinal de contas, a juventude se forma, não apenas através da educação formal, mas através da sua própria militância, da sua própria participação. E, sem dúvida nenhuma, as organizações estudantis têm sido já historicamente uma porta de entrada para a vivência cidadã, a vivência política de boa parte da nossa gente. Senadora, agora nesses novos tempos de UNE, nesse ambiente digital que a gente vive, das redes sociais, nós vimos, por exemplo, em junho de 2013, um movimento importantíssimo no Brasil das pessoas indo às ruas, mas o grande protagonista daquele momento foram as redes sociais, né? Uma outra articulação, uma nova maneira de se articular, que também envolvia uma população jovem do país. Como é que fica o papel da UNE? Onde se coloca a UNE num momento como esse? Na realidade, aqui no Brasil, principalmente a partir de 2013, porque nós tivemos aquelas grandes manifestações, sem ter uma instituição, sem ter uma entidade a organizar, a puxar aquilo tudo. Pelo contrário, uma das características das manifestações era exatamente o repúdio, a repulsa às organizações sociais. Era uma repulsa, um repúdio à própria organização da sociedade através dos partidos políticos. Eles se diziam apolíticos, apartidários, não é? Tanto é que aquilo não perdurou por muito tempo, porque por mais que a tecnologia avance, por mais que a distância seja cada vez menos um empecilho para a proximidade das pessoas, ou seja, não importa a distância que estejamos um dos outros, porque as redes sociais nos aproximam, não é? Não importa que haja essa evolução, que haja esses novos instrumentos de interlocução, mas nada vai superar as organizações sociais. Nada vai superar os partidos políticos, as entidades em torno das quais as pessoas se aglutinam. Não precisam se aglutinar fisicamente, elas podem se aglutinar também de forma virtual, mas tem que ter as suas entidades, tem que ter as suas representatividades. Uma estrutura. E uma estrutura organizada perfeitamente, que possa dar sequência àquela luta, possa dar sequência àquele conjunto de ideias que estão se apresentando, porque, do contrário, da mesma forma como elas surgem, que elas se fazem, que elas se formam, elas se desfazem. É assim que aconteceu com os movimentos de 2013, não é? Porque as redes serviram para organizar, mas não se sustentaram. Pelo contrário, o que nós vimos foi o nascimento de algumas entidades, né, que dali para cá se formaram e que hoje já está claro para toda a população brasileira, que também são entidades organizadas fisicamente e que têm uma opinião política e ideológica muito clara. No caso, por exemplo, dos movimentos sociais, sejam dos sindicatos, sejam das entidades representativas das mulheres, da juventude, dos estudantes, no caso da União Nacional dos Estudantes,
são entidades apartidárias. Mas, no geral, não são entidades que têm filiação partidária, mas são entidades que, no geral, defendem aquilo que de mais progressista existe na sociedade. São entidades que defendem a inclusão social, que defendem um direito comum a todos. Porque uma das linhas que fez com que nascesse a União Nacional dos Estudantes, a UNE, e que depois ela se ramificasse para todas as universidades, para todos os cursos, é exatamente a ideia de que todo jovem brasileiro tem que ter direito a frequentar uma universidade. Todo jovem brasileiro tem que ter direito a um diploma, todo jovem brasileiro tem que ter direito a um bom emprego, mas também tem que ter direito a um bom salário, tem que ter direito à assistência à saúde, à educação, tem que ter proteção social. Então, são essas ideias que fizeram com que as entidades nascessem. A UNE nasceu com esse objetivo, tanto que ela nunca se resumiu em atuar em questões educacionais somente. Você veja, falei aqui já na luta do petróleo, lá estava a União Nacional dos Estudantes, né, pela criação da Petrobras. Logo em seguida, quando nós aprovamos há algum tempo a exclusividade dos recursos do pré-sal para a educação, lá estava a União Nacional dos Estudantes também, ou seja, buscando mecanismos de construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igualitária. E nos dias de hoje, o que é que as circunstâncias estão demandando da UNE? O trabalho da UNE de hoje comparado com o do século passado, não é? É uma demanda muito diferente, porque a senhora cita aí momentos em que ou estão sendo há uma reflexão e uma definição de uma política pública importante, ou mesmo de definição de rumo para que o país tenha como meta. Então, são momentos determinantes da vida do país em que a UNE se manifesta, né? Uhum. E o que é demandado agora, o que é agora questões determinantes para esse país? Por incrível que pareça, o tempo passou, lá se vão 80 anos, mas as bandeiras não mudaram muito, porque a gente vive como se estivesse numa gangorra. A principal bandeira hoje da União Nacional dos Estudantes continua sendo a necessidade de um ensino público de qualidade e gratuito. E um ensino público que atinja a maior parte da população, por incrível que pareça, por mais que nós tivéssemos tido alguns progressos em relação a isso, o momento que nós vivemos no hoje, eu não quero nem comparar ao século passado, mas alguns poucos anos atrás, é um momento muito ruim, porque é um momento de retrocesso. É um momento em que o Congresso brasileiro aprova uma emenda constitucional estabelecendo um teto de gastos, inclusive para a área da educação, enquanto mantém livre, leve e solto os gastos financeiros, ou seja, com pagamento de juros e tudo mais, né? Então, a ameaça da privatização da educação, ela voltou com muita força. A ameaça de você ter um retrocesso e não mais permitir que o filho do operário, que a filha da empregada doméstica tenha condições efetivas de frequentar uma universidade, de ter um diploma de ensino superior, ela voltou hoje e é muito forte. Então, apesar dos 80 anos passados, a juventude ainda continua lutando pela industrialização do país, pela inclusão social. E nesses últimos tempos, eu diria nesses últimos anos, vendo com muita força uma ameaça significativa aos avanços conquistados. Mas, de nenhuma forma, esse teto dos gastos ajudaria a melhorar a administração pública? De jeito nenhum. Decidindo melhor, quando a gente via... esse debate foi um debate acalorado aqui na casa, né? A gente viu prós e contras, reflexões aqui no plenário seguidas vezes. E lembro do senador que falava assim, olha, isso é uma maneira de melhorar como é gasto. Não é verdade, porque agora mesmo o Senado ele criou uma instituição de fiscalização e acompanhamento das finanças públicas, né, que é a autoridade fiscal independente, criada no âmbito do Senado Federal através de um projeto de resolução, através de uma resolução. Periodicamente, esse comitê, essa instituição, ela lança estudos que ela faz o acompanhamento das finanças públicas. Então, veja, o teto de gastos, e vamos dizer, gastos, o teto apenas para os gastos em infraestrutura e na área social. Gastos financeiros não tem nenhuma imposição de teto. Então, o Brasil fica livre e, aliás, economiza para quê? Para pagar
juros de uma dívida pública. Então, esse último levantamento que foi lançado essa semana, aqui desse Comitê de Estudo do Senado Federal, mostra que nesses últimos meses a dívida pública, ao invés de diminuir, ela cresceu. E por que ela cresceu? Se você está fazendo tanta economia, se o governo está tirando dinheiro da educação, está tirando dinheiro da saúde, está tirando dinheiro da segurança, de tudo, porque tudo está contingenciado, as farmácias populares estão sendo fechadas. O FIES diminuiu a quantidade de vagas, está tudo diminuindo no Brasil, não é? E por que está aumentando a dívida? Porque os juros continuam muito altos. Porque o gasto dos recursos públicos com o pagamento de juros e uma taxa crescente, não diminuindo, tem consumido todo o recurso do nosso povo, né? Ou seja, a gente vive um problema na economia, vive. Agora, qual é a grande polêmica que existe no parlamento e na estrutura de poder? É porque quem assumiu o poder no lugar de quem foi eleito, chegou aqui para dizer o seguinte: vamos fazer um superávit, vamos fazer uma economia. Agora, que economia nós vamos fazer e onde será economizado? A economia, a carne, só será cortada do mais pobre. Aquele que ganha muito vai continuar ganhando muito, ou a gente vê manchetes de jornal mostrando, por acaso, que o lucro dos bancos tem diminuído. Não, pelo contrário, o lucro tem aumentado cada vez mais. Aqueles que enriquecem aplicando dinheiro no mercado financeiro no Brasil, esses cada vez estão melhor, enquanto a população está cada vez pior, né? Então, isso não vai resolver. Daí a pauta da Uni, né? Exatamente, daí a pauta da Uni. Por isso que não adianta só uma entidade, por exemplo, como a Uni, uma entidade estudantil, lutar só por educação, porque a educação ela vai melhor ou pior de acordo com o projeto econômico que se aplica no país. Ela tá inserida num contexto de gestão, né? Exatamente. E olha, para a gente é muito importante fazer essa solenidade, porque nós temos aqui, não só no Senado, mas na Câmara de Deputados, vários parlamentares que já foram dirigentes da União Nacional dos Estudantes ou presidentes, né, da entidade. Aqui nós temos o senador José Serra, lá na Câmara dos Deputados, a deputada Luciana, o deputado Orlando Silva, ou seja, nós temos... Senador Lindbergh foi o presidente num momento importante, o símbolo dos cara-pintadas, né? Quando lutávamos contra o presidente Collor, que por acaso é nosso colega senador também, não é? Mas ali não era só uma luta contra ele, era contra a política dele também, que foi uma política de abertura da economia brasileira. Aí vocês diziam, será que não era para abrir a economia? Era, mas não da forma como foi aberta, suprimindo tantos empregos de uma hora para outra. Gente, vê como nós temos mais argumento para fazer com a senadora, né, senadora? E a senhora anda tão ocupada que anda difícil da gente conseguir sentar para conversar. É a política que está muito difícil mesmo. A política está um trabalho intenso, né? E eu agradeço sua presença aqui conosco. Obrigada, senadora. Obrigada também a você que nos acompanha. Eu lembro que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. Lembro também que você pode rever esse e outro dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.